Existe um documento dentro de um processo judicial nos Estados Unidos em que a própria Apple explica por escrito o que faz tanta gente continuar comprando produtos Apple. E a resposta não é a que a maioria imagina. Não é o design, a câmera ou o processador mais rápido do mercado. São duas ferramentas tão comuns que estão presentes em praticamente todo o aplicativo do seu celular. Coisas tão simples que quase ninguém imaginaria que valem bilhões. E segundo esse mesmo documento, a Apple decidiu por escrito que só ela poderia usar essas duas ferramentas desse jeito. E isso é só o começo. Depois desse documento, vem uma sequência de registros que passa por 3 continentes, faz parte de um processo que ainda está em andamento e envolve uma disputa de mais de $1 bilhão. E a cada página fica um pouco mais claro o verdadeiro motivo por trás da lealdade que tanta gente tem à Apple. Então, se você quer entender como tudo isso funciona, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque o que vem agora é a própria Apple revelando por escrito muito mais sobre o seu modelo de negócio do que qualquer campanha de marketing jamais revelaria. Você vai entender por que tanta gente acha que escolhe a Apple por vontade própria, quando na verdade existe uma estratégia muito maior por trás dessa escolha. Setembro de 1997. A Apple estava em uma das piores fases da sua história. Tinha acabado de registrar um prejuízo recorde, a Microsoft dominava o mercado e Steve Jobs havia voltado para a empresa que ele mesmo ajudou a fundar. Muita gente esperava que a Apple respondesse falando de processador, memória ou desempenho, mas ela fez exatamente o contrário. Lançou uma campanha que não mostrava nenhum produto, só apareciam rostos como Einstein, Gandhi e Amelia Earhart, acompanhados de uma frase "Think Different", pensar diferente. Foi ali que a Apple começou a vender muito mais do que computadores. Ela passou a vender uma identidade. E essa estratégia funcionou tão bem que quase 30 anos depois ainda continua dando resultado. Só no último ano fiscal, o iPhone sozinho faturou mais de $209 bilhões. Esse é o lado que todo mundo vê: o produto, as propagandas e as filas nas lojas no dia do lançamento. E desde 2019, a Apple ainda reforça essa imagem com uma mensagem que aparece o tempo todo: o que acontece no iPhone, fica no iPhone. E faz sentido que tanta gente acredite nisso. Não é porque as pessoas são ingênuas. A Apple passou quase 30 anos construindo essa percepção de forma muito cuidadosa. Quem compra um iPhone não está comprando só um celular, está comprando a sensação de fazer parte de um grupo. E até aqui, essa é uma forma completamente razoável de enxergar a Apple. Só que tem um número que não combina muito com essa ideia de que tudo acontece por preferência pessoal. Um levantamento da Bloomberg Intelligence mostra que 93% dos usuários da Apple continuam na marca quando trocam de celular. No Android, esse número é de 80%. São 13 pontos de diferença que se repetem ano após ano. Normalmente, fidelidade a uma marca acontece porque as pessoas gostam do produto. Mas quando a diferença é tão grande e continua praticamente igual por tanto tempo, surge uma pergunta inevitável. Será que isso é só preferência ou existe alguma coisa fazendo esse número continuar tão alto? Em 2020, a Epic Games, empresa responsável pelo Fortnite, processou a Apple. O motivo era a comissão cobrada dentro da Apple Store. Ela pode chegar a 30% sobre cada compra feita dentro de um aplicativo. Esse percentual cai para 15% apenas para desenvolvedores que participam do programa voltado para pequenos negócios. Ou seja, não é uma taxa única para todo mundo. É uma política que a própria Apple define de acordo com quem está do outro lado. Só que no meio desse processo apareceram documentos internos que não falavam de comissão, falavam justamente sobre o que faz tanta gente continuar comprando produtos Apple. E é aqui que começa a aparecer a resposta que eu prometi lá no começo do vídeo. Um desses documentos, usado como prova pela juíza responsável pelo caso, mostra que a própria Apple chegou à conclusão de que as duas formas mais eficientes de fazer um usuário voltar eram as notificações push e o contato por e-mail. O problema é que a Apple Store proibia desenvolvedores de usar essas ferramentas para avisar os usuários sobre preços mais baixos fora do aplicativo. Pensa no que isso significa. A Apple não descobriu isso por acaso. Ela estudou, registrou essa informação e depois usou esse conhecimento para decidir o que os outros desenvolvedores podiam ou não fazer dentro da própria loja. Não foi um detalhe que passou despercebido.
Foi uma vantagem estudada, documentada e reservada para ela mesma. E esse processo revelou mais uma coisa importante, dessa vez envolvendo o aplicativo que talvez seja o maior símbolo do ecossistema da Apple, o iMessage. Em 2016, um ex-funcionário escreveu em um e-mail interno que o principal motivo de tanta gente continuar presa ao ecossistema da Apple era justamente o iMessage. Ele chegou a chamar isso de um caso sério de dependência do usuário. E o mais importante é o seguinte, isso não saiu de um fórum da internet nem de um rumor. São e-mails escritos por executivos da própria Apple e revelados durante um processo judicial. Neles, a incompatibilidade entre iPhone e Android aparece não como uma limitação técnica, mas como uma decisão de negócio. E não foi só quem trabalhava na Apple que percebeu isso. Em janeiro de 2022, o executivo responsável pelo Android na Google chamou essa prática publicamente de uma estratégia documentada, ou seja, uma empresa de fora chegou exatamente à mesma conclusão que já aparecia nos documentos internos da própria Apple. Até aqui, tudo o que vimos prende você ao ecossistema da Apple pelo software, aplicativos, mensagens e serviços. Mas teve um momento em que a empresa foi além e mexeu justamente naquilo que você tem nas mãos, o próprio aparelho. Em 2017, a Apple admitiu que atualizações de software reduziam de propósito o desempenho de iPhones com baterias mais antigas sem avisar os usuários. O caso ficou conhecido como Barrygate e gerou processos em vários países. Nos Estados Unidos, a empresa pagou 113 milhões de dólares em uma multa e fechou um acordo separado de até 500 milhões de dólares. Na França, recebeu uma multa de 25 milhões de euros. E no Reino Unido, existe um processo que chegou a pedir até 1,6 bilhões de libras. Em março de 2026, a justiça reduziu esse valor para cerca de 850 milhões de libras, mas manteve a ação, que agora segue para julgamento. Na prática, um celular que vai ficando mais lento sem que o usuário saiba o motivo acaba incentivando muita gente a trocar de aparelho antes do que imaginava. E já que estamos falando do hardware, presta atenção em outra coisa. Quando alguém troca a tela ou a bateria em uma assistência que não é autorizada pela Apple, o iPhone costuma exibir um aviso dizendo que aquela é uma peça não genuína, mesmo que ela funcione perfeitamente. Essa também não é a primeira vez que a Apple enfrenta críticas por resistir às leis de direito ao reparo em vários países. No final das contas, o software prende pela dependência, o hardware prende pelo desgaste e por dificultar o conserto fora da rede oficial. É a mesma lógica, só que aplicada de formas diferentes. E esse padrão não aparece só nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Em abril de 2025, a Comissão Europeia multou a Apple em 500 milhões de euros com base na nova lei dos mercados digitais. O motivo foi praticamente o mesmo discutido no processo da Epic Games: impedir que desenvolvedores informassem os usuários sobre opções mais baratas fora da Apple Store. A investigação também citou as telas de aviso que a Apple mostrava quando alguém tentava sair do aplicativo para comprar em outro lugar. E em vez de apenas informar, esses avisos funcionavam como mais um incentivo para que a pessoa desistisse de sair. E tem um detalhe que mostra o tamanho dessa história. Pela própria legislação europeia, a multa poderia chegar a até 10% do faturamento global anual da Apple, algo perto de 39 bilhões de dólares. Os 500 milhões de euros aplicados representam só uma pequena parte desse limite. Não porque a infração fosse pequena, mas porque até a punição máxima prevista na lei precisa ser compatível com uma empresa desse tamanho. Lá no começo desse vídeo, eu mostrei um slogan que a Apple usa desde 2019. O que acontece no seu iPhone, fica no seu iPhone. Só que existe um caso que coloca essa promessa em xeque. Sabe quando alguém comenta perto do celular sobre um tênis, um restaurante ou qualquer outro produto e pouco tempo depois começa a receber anúncios exatamente daquilo? Muita gente acha que isso é só impressão. Mas em 2025, a justiça aprovou um acordo de 95 milhões de dólares contra a Apple por causa de um processo que alegava que a Siri gravava conversas mesmo sem ser ativada de propósito e que parte dessas gravações chegava a anunciantes. O processo cita casos de pessoas que conversaram sobre tênis de marca, restaurantes e até tratamentos médicos e pouco depois passaram a receber anúncios relacionados a esses assuntos. A Apple nega qualquer irregularidade. Mesmo assim, fechou um acordo de 95 milhões de dólares. E esse valor parece enorme, até você comparar com o tamanho da empresa.
O lucro líquido anual da Apple é tão alto que esses 95 milhões de dólares representam cerca de 9 horas de lucro. Agora junta só o que a Apple já pagou ou fechou em acordos. São 500 milhões de dólares do acordo do Watergate nos Estados Unidos, mais 113 milhões de dólares da multa aplicada por vários estados americanos, 25 milhões de euros na França, 95 milhões de dólares do acordo envolvendo a Siri e mais 500 milhões de dólares da multa aplicada pela União Europeia. Somando tudo isso, o valor já passa de 1,27 bilhões de dólares. Parece muito dinheiro. E mas agora compara com o lucro da própria Apple. Em apenas um ano, a empresa teve um lucro líquido de 93,7 bilhões de dólares. Isso dá cerca de 257 milhões de dólares por dia. Fazendo as contas, esses 1,27 bilhões de dólares em multas e acordos representam menos de 5 dias de lucro. E essa conta ainda nem inclui o processo do Reino Unido que continua em andamento. Mesmo que a justiça britânica condene a Apple no valor total que ainda está sendo discutido, cerca de 850 milhões de libras, algo próximo de 1,1 bilhões de dólares, o total continuaria representando menos de 10 dias de lucro da empresa. E essa história ainda está longe de terminar. Em março de 2024, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, junto com 16 estados, abriu um processo contra a Apple por monopolização. A acusação é que a empresa cria barreiras técnicas de propósito para dificultar que o usuário saia do ecossistema. Entre elas estão a compatibilidade limitada do Apple Watch e dos AirPods com outras plataformas, as restrições a aplicativos de jogos por streaming e, claro, o próprio iMessage. Em junho de 2025, a justiça negou o pedido da Apple para encerrar o caso antes do julgamento. O processo continua, e em julho de 2026 já começaram a aparecer os primeiros relatos de negociações entre a Apple e o governo americano para um possível acordo. Ou seja, isso não é uma história antiga que já terminou, é um caso que continua acontecendo enquanto você assiste a esse vídeo. Depois de ver tudo isso, fica difícil não começar a enxergar o mesmo padrão em coisas muito menores do dia a dia com a Apple. Detalhes que provavelmente você já percebeu, mas nunca tinha parado para ligar os pontos. Pensa nos lançamentos do iPhone. Há anos, a Apple segue praticamente a mesma estrutura. Um modelo padrão, um Pro e um Pro Max. O Pro Max sempre chega com um preço muito mais alto. E é justamente isso que faz o modelo Pro parecer uma compra mais equilibrada. Você quase nunca compara o Pro com o modelo básico. A comparação acontece com o Pro Max. E de repente, pagar um pouco mais pelo modelo do meio começa a parecer uma decisão bem razoável. Agora repara em outra coisa. Desde a época do Steve Jobs, praticamente todas as apresentações da Apple seguem o mesmo roteiro. Primeiro, a empresa mostra um problema que quase ninguém tinha percebido. Depois, apresenta a solução, sempre criando expectativa antes da revelação. E o preço só aparece no final, quando boa parte do público já foi convencida de que quer aquele produto. É a mesma habilidade de contar histórias que deu origem ao Think Different, em 1997. A diferença é que hoje ela também serve para conduzir o jeito como as pessoas percebem cada lançamento e cada decisão de compra. E esse cuidado aparece até nas tarefas mais simples. Assinar um serviço da Apple, como iCloud, Apple Music ou Apple TV, costuma levar poucos toques na tela. Cancelar já é diferente. Sempre aparece mais uma etapa, mais uma confirmação, mais uma tela antes de concluir. Quem já precisou cancelar algum desses serviços provavelmente sabe exatamente do que estou falando. Se tudo isso está documentado, por que a maioria das pessoas nunca ouviu falar dessa história? O primeiro motivo é simples. A Apple nunca informa nos relatórios financeiros quanto ganha especificamente com publicidade dentro da Apple Store. Analistas estimam que esse valor tenha chegado a 7,42 bilhões de dólares em 2025 e possa passar de 8 bilhões em 2026. Mas isso continua sendo uma estimativa. A empresa nunca confirmou esses números oficialmente. O segundo motivo é que a Apple controla muito bem a narrativa em torno da própria marca. Aquela imagem de inovação, identidade e privacidade que começou a ser construída lá em 1997 nunca deixou de ser reforçada. Todo ano tem campanha nova, comerciais, outdoors e eventos. Já os processos judiciais quase nunca recebem esse mesmo destaque. Na maioria das vezes, ficam restritos à imprensa especializada. Tem ainda um terceiro motivo que é mais interessante.
Repara no padrão que aparece em praticamente todos os casos que vimos. No processo da Siri, a Apple negou qualquer irregularidade. No Bodygate também. Na multa da União Europeia, entrou com recurso. A sequência é quase sempre a mesma. A empresa nega ou recorre e, em paralelo, faz acordos ou paga as multas. Quando você olha cada caso isoladamente, nenhum deles parece tão importante. Mas quando coloca todos lado a lado, o padrão começa a aparecer. E existe um quarto motivo que ajuda a entender os outros três. A cultura interna da Apple é tratada quase como um segredo industrial. Em 2008, Steve Jobs criou um programa chamado Apple University para ensinar aos funcionários a filosofia da empresa e a forma como ela pensa antes que isso chegue ao consumidor. Em 2014, uma reportagem do New York Times descreveu esse programa como um dos segredos mais bem guardados da Apple. Os funcionários eram desencorajados a falar sobre ele e durante anos praticamente nenhuma imagem vazou. Ou seja, não é só a estratégia da empresa que fica escondida do público. Até o treinamento que ensina essa estratégia também fica. Depois de ver tudo isso, fica difícil olhar para aqueles 93% de fidelidade dos usuários Apple do mesmo jeito. As pessoas realmente gostam dos produtos da marca, mas agora dá para perceber que parte dessa fidelidade não vem só de uma preferência espontânea. Ela também é resultado de uma estratégia que a própria Apple estudou, documentou e decidiu proteger. Isso aparece no software, no hardware, nas políticas da empresa e em decisões que vêm sendo discutidas em processos judiciais em vários países. E essa história nem acabou, ela continua sendo escrita agora. Esse tipo de comportamento não é exclusivo da Apple, é um padrão que pode aparecer sempre que uma empresa passa a controlar, ao mesmo tempo, o produto, a loja onde ele é vendido e o principal canal de comunicação com quem compra. Porque quando uma empresa descobre exatamente o que faz um cliente continuar comprando, a pergunta deixa de ser apenas como podemos usar isso? A pergunta passa a ser como impedir que os outros usem isso também? E na maioria das vezes, a resposta é a mesma: ninguém. Se você gosta de entender o que acontece por trás das maiores empresas do Brasil e do mundo, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tenho quase certeza que você vai gostar também. Eu sou o Farley Ramalho e esse foi mais um vídeo do Desvendando o Jogo.